Isaías, capítulo 1. Isaías, capítulo 1. Quem não tiver a Bíblia vai poder acompanhar na tela. Eu vou começar no versículo 19 e depois nós vamos para outros versículos em Isaías. Nós vamos ficar só em Isaías aqui hoje, para você me acompanhar. O livro de Isaías é um livro muito interessante. Nós temos incentivado a igreja a fazer a leitura da Bíblia durante o ano, e algumas pessoas estão no propósito conosco aí de ler a Bíblia durante o ano, e isso é maravilhoso. Se você não está, entre no propósito, vai lendo. Nós já lemos Lucas, nós já lemos Atos, e agora vamos ler outros livros da Bíblia. Mas tem planos de leitura da Bíblia que é importante você ler, conhecer a palavra de Deus. E o livro de Isaías é um livro excelente. Isaías é chamado o profeta messiânico, porque Isaías fala de quando Jesus viria. Ele viveu muito antes da vinda de Jesus, mas ele anunciava que Jesus viria. E o que Jesus traria? O que Jesus faria? Por exemplo, é em Isaías 53 que nós encontramos a revelação de que Jesus veio e levou sobre si as nossas dores e enfermidades. Verdadeiramente ele tomou sobre si. Então Isaías viu o que Jesus faria. Jesus viria para tirar a enfermidade e o mal. Isaías fala sobre isso. Então, existem muitas passagens em Isaías que mostram o que Jesus veio fazer, qual a obra de Jesus. Então, lê Isaías. Isaías sempre começa com uma palavra de exortação, termina com uma palavra de vitória. Pode ver, todo o capítulo de Isaías vai terminar com uma palavra de vitória. Então, ele foi um profeta que anunciou a vida em Jesus. Agora, ele começa dizendo no versículo 19, 1 verso 19, olha o que ele diz. Isaías 1:19, diz assim: se estiverem dispostos e me ouvirem, vocês comerão o melhor desta terra. Eu vou repetir. Se estiverem dispostos e me ouvirem, vocês comerão o quê? O melhor desta terra. Olha aqui para mim. Eu creio que o melhor dessa terra Deus deseja entregar para os seus filhos. Eu acredito que Deus deseja honrar os seus filhos aqui, que Deus deseja fazer com que sejamos pessoas bem-sucedidas em tudo. Eu acredito, porque Isaías não falou de si. A Bíblia diz que toda revelação, toda palavra foi dada pelo Espírito. Homens dirigidos pelo Espírito falaram em nome do Senhor. Então significa que toda a palavra que está escrita foi o Espírito Santo que foi colocando no coração deles, para que eles escrevessem. E aqui o Espírito disse, diga para eles, que se eles quiserem, e se eles ouvirem, eles vão comer o melhor da terra. Então eu acredito que Deus tem o melhor sempre para nós. Eu acredito que Deus quer nos honrar sempre em todas as situações. Foi Paulo que escreveu que Deus sempre nos conduz triunfantemente em todas as situações. Romanos 8:28, a Bíblia diz, porque todas as coisas concorrem e contribuem para o bem daquele que ama a Deus. Então, é bíblico você orar e acreditar que Deus quer que você se saia bem-sucedido em todas as situações. Que você tenha o melhor, que você viva uma vida abençoada. Aí surge a interrogação, mas pastor, e se eu não estou vivendo uma vida abençoada? Pastor, e se eu não estou tendo do melhor da terra? Pastor, e se eu não estou conseguindo a viver esta realidade? Com certeza, não é do lado dele que está o problema.
O problema é que talvez nós não estamos dando ouvido como deveríamos. Nós não estamos fazendo o que deveríamos fazer, nos comportando como deveria se comportar, não estamos alinhados àquilo que ele está falando. Nós não estamos recebendo exatamente, ouvindo exatamente. Nós estamos, às vezes, confundindo as coisas. Estamos fora de sintonia. Nós estamos fora da sintonia e não se percebe bem. E não se ouve bem, e não se compreende bem. E quem não compreende bem não faz o certo. Às vezes está faltando isso do nosso lado. E uma das coisas que Isaías vai mostrar, que possivelmente está acontecendo, é o que nós falamos. Passe agora para o capítulo de número 5. Vamos para o versículo 21. Passe agora para o capítulo 5, vamos para o versículo 21. Lembra do versículo 19 do capítulo 1. Esse é o versículo que nós começamos. Se quiserdes e ouvirdes, comereis o melhor dessa terra. Se estiverem dispostos a me ouvir, comereis do melhor dessa terra. Então, as melhores promoções, os melhores empregos, sabe, os melhores contratos, Deus deseja entregar isso ao seu povo. Deus deseja que nós sejamos abençoados. Mas olha o capítulo 5, versículo 21. Leia, grave, anote. Ele diz assim: ai dos que são sábios aos seus próprios olhos, e inteligentes em seu próprio. A Bíblia está dizendo, ai da pessoa que acha, que acredita na sua própria inteligência e sabedoria, e acredita que pela sua inteligência e pela sua própria sabedoria ela vai conseguir alguma coisa. Ele diz, ai daquele que se acha sábio aos seus próprios olhos. Será que nós não estamos falhando aqui quando nós deixamos de ouvir o Senhor? Até então, porque muitas vezes quando Ele fala algo parece não fazer tanto sentido para o presente momento, e nós deixamos de ouvir o Senhor e vamos na nossa própria sabedoria. Porque muitas vezes o que Deus fala parece não ter muito sentido. Principalmente em algumas áreas que você é bom naquelas áreas. Quando Pedro, depois de trabalhar a noite toda, chegou na praia e Jesus falou, vai lá, lance a rede do lado direito. Aquilo não fazia sentido para Pedro, porque ele entendia do assunto e ele sabia que não faria sentido ele pescar aquela hora do dia, não faria sentido ele voltar ao mar, porque o pescador profissional sabe aonde estão os cardumes, aonde ele conhece o assunto. Ele disse, Senhor, tendo trabalhado a noite toda, nada apanhei. Era como se ele estivesse falando, Senhor, hoje a maré não está para peixe. É como se ele estivesse falando, hoje não vai funcionar, hoje não vai dar. Tudo indica, as condições climáticas, hoje não dá. Mas a Bíblia diz que ele respondeu, mas sobre a tua palavra eu lançarei as redes. E o resultado vocês conhecem. A multidão de peixes que ele apanhou, porque ele foi sobre uma palavra. E isso acontece diversas vezes na Bíblia. O contrário também é verdade. Atos 27, nós terminamos Atos a semana passada. Paulo estava embarcando em um navio que ia para a Itália. E Paulo, pelo Espírito, procura o centurião responsável, ali a autoridade naquele navio, e disse assim, centurião, vejo que a viagem será danosa. Vejo que essa viagem é perigosa.
era melhor não sairmos, ficarmos aqui mais alguns dias, até as condições do tempo melhorarem. Aí o texto vai dizer lá em Atos 27, mas o centurião acreditava mais no piloto do navio, do que naquilo que dizia Paulo. Então, quem era a autoridade? O centurião. Paulo falou, ele ignorou, porque o piloto falou, não, eu acho que dá para ir, eu entendo bem, eu conheço bem o mar, eu sei, isso deve passar e tal e tal. E ele acreditou na palavra do piloto e disse, vamos embora. E a viagem começou. O texto vai dizer, havendo navegado por tanto tempo, veio um vento chamado Euroaquilão que bateu e pronto. E aí você vai conhecer, lembra da história, você que acompanhou, que o navio afundou. Para a glória de Deus, Paulo estava lá, ninguém morreu. Deus deu a salvação, o livramento a todos. Mas o navio foi um prejuízo dos grandes. Porque muitas vezes as coisas de Deus, parece que elas não fazem sentido. Parece que não fazem sentido. Mas Deus está falando para eu dar, mas vai me faltar. Deus está falando para eu dar um passo de fé, mas não. Deus está falando, parece que não faz sentido. Mas Deus está falando para eu abrir mão disso? Não faz sentido. Muitas vezes parece não fazer sentido. E você pode tentar ir na sua própria sabedoria e você chega à conclusão que a sua sabedoria não conseguiu garantir o sucesso naquilo que você estava tentando. Então a Bíblia está dizendo, se quiserdes, se estiverdes dispostos a me ouvir, comereis o melhor dessa terra. Ei, para você ter o melhor da terra, busque no Senhor qual a direção e qual a palavra que Ele está te dando acerca de qualquer coisa. Agora Isaías falou assim, ai daqueles que são sábios aos seus próprios olhos. Diga amém? Ai, o que significa a palavra ai? Qual o significado literal aí? O que significa ai? Quando você fala assim, ai de você, menino, se for. Você está querendo dizer o que para ele? Cuidado? Punição? O que mais? Um alerta? E quando você diz assim, ai minha cabeça, você está querendo dizer o quê? Dor. E quando você diz assim, ai, 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 3 vezes, é o quê? Ai, 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 e 6? Dá para fazer um melô, ai, 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 ai. Acho que o Fernandes Lima tem uma música que ele fala ai, 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 meu Deus. Ai, 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 ai. O que é o ai? O ai é um sinônimo de que vai ser doloroso em algum momento. Vai ter uma lamentação, um lamento, vai ter um castigo, vai ter uma punição, vai ter uma consequência e não vai ser boa. Ai! Agora, se você reparar aí Isaías 6, olha, 5, desculpa. Isaías fala pelo menos 6 vezes a palavra ai. Ai. Olha, ele fala no versículo 8, ai dos que ajuntam. Ele fala no 11, ai dos que levantam pela manhã para se embriagar, ai deles. Ele fala no 18, ai dos que puxam para si iniquidade. Ele fala no 20, ai dos que chamam mal. Ele fala pelo menos 6 vezes aí, nesse início, a palavra ai desse, ai daquele, ai do outro, ai do que acorda cedo para beber, ai do que faz isso, ai do que faz aquilo. Até que chega no capítulo 6, e ele fala no versículo 4 assim, no versículo 5, melhor dizendo, ele diz assim,
ai de mim. Porque muitas vezes nós somos tão rápidos para falar do ai dos irmãos. A gente fala assim, ai daquela irmã lá, coitada, ai daquele ali, ai daquele ali, ai daquele ali. Ele apontou, ai daquele, ai daquele, ai daquele, ai daquele, ai daquele, ai daquele. Depois no fim ele falou assim, ai de mim. Ai de mim. É bom quando você aponta para você mesmo e você vai ver o que é que está errado. Ai de mim. Que é fácil a gente notar o que os outros estão a fazer de errado. É ou não é? É fácil você do lado de fora enxergar o problema e a saída. Você está vendo de fora. Mas se você estiver lá, a realidade é outra. A realidade é outra. Você não imagina o que a pessoa está a viver. Você não imagina a pressão que ela está a sofrer, talvez. Você não tem ideia. É fácil você apontar, né? Então Isaías está dizendo, ai daquele, ai daquele, ai daquele, ai daquele, ai de mim. Ai de mim. Dá uma olhada para você e veja se nós não estamos caindo aqui no capítulo 6 e por isso estamos deixando de comer do melhor. Versículo 5 ele diz assim, ai de mim, estou perdido, porque sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de lábios impuros, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos Exércitos. Ele disse assim, sabe qual é o meu problema? Ai de mim, minha boca, meus lábios são negativos, meus lábios são impuros. O nosso problema é que nós queremos ter o melhor da terra, mas não falamos do melhor da terra. Não lançamos bênçãos com a nossa boca. Muitas vezes queremos desfrutar do melhor de Deus, mas não é isso que nós temos dito. Não é isso que nós temos falado. Diz a palavra de Deus em Romanos 10, verso 10, que com o coração se crê e com a boca se fala, se confessa. Com a boca eu falo, com o coração eu creio. Você não vai ter o contrário. Aliás, você não vai ter aquilo que você espera falando o contrário daquilo que você crê. Eu quero ter vitória, mas você tem falado de vitória? Você tem, o que você tem semeado na vida das pessoas? O que você tem, sabe, o que você tem, como você tem se comportado? Marca aí para você ler 1 Pedro 3,10, não precisa abrir agora não, mas marque aí, 1 Pedro 3,10, o apóstolo disse assim, qual é o homem que ama a vida e que deseja ter dias felizes? Refreie a sua língua do mal e os seus lábios de falarem fraudulosamente. 1 Pedro 3,10, pode anotar aí. Quem é a pessoa que ama a vida? Quem ama a vida aqui? Todo mundo ama a vida. Se ninguém amasse, todo mundo ama a vida. Ninguém quer morrer, não é? Se você ficar doente, você corre para o médico. Significa que você ama a vida, você quer viver. Então a Bíblia diz, você quer viver? Então põe um freio na sua boca, refreia a tua língua do mal. Quando você perceber que vai falar, freia. Opa, eu ia falar, mas não vou falar não. Põe um freio, põe um alerta, para você não falar o que é ruim.
Senão você nunca vai comer o melhor da terra, mesmo que Deus tenha para você, você não vai desfrutar. Eu já preguei aqui sobre Agar, que estava no deserto, vendo o filho, e ela dizia: eu vou morrer de sede, o menino vai morrer de sede, mas tinha uma fonte do lado dela. E enquanto ela estava com aquele espírito, a fonte estava lá. A Bíblia diz que quando ela entendeu, ela olhou e a fonte estava lá. E ela olhou e viu uma fonte, a fonte estava lá. A fonte não foi criada assim no segundo, a fonte estava lá. Só que ela não estava a ver a fonte. Você quer viver a vida, quer viver dias felizes? Guarda a tua língua de falar fraudulosamente. Ai de mim, disse Isaías, minha boca é suja. Eu não acredito que Isaías vivia falando palavrão. Eu não acredito, assim, não consigo imaginar o Isaías aqui sendo alguém que ficava falando palavrão, chamando pipoca para lá, pipoca para cá. Eu acho que ele não ficava chamando essas coisas. Eu acho que ele está falando língua impura, eu acho que é porque ele devia, está se referindo à murmuração, está se referindo a falar coisas que não estavam de acordo com a palavra de Deus. Diga amém. Que a gente não precisa nem falar que é ruim o cristão falar palavras sujas. Mas às vezes você não fala palavras sujas, mas o que você fala não tem nada a ver com o que Deus fala. Amém? O que você fala talvez não tenha nada a ver com o que o Senhor fala. E às vezes você dá uma volta todinha para falar algo, para criar uma história, e Deus conhece o coração. Estão me entendendo? Amém? Ai de mim, estou perdido, disse Isaías. Verso 5: porque sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de lábios impuros, e os meus olhos viram o Rei. Então um dos serafins voou para mim, trazendo uma brasa viva, que havia tirado do altar com uma pinça, e com a brasa tocou a minha boca, e disse: eis que esta brasa tocou os seus lábios, e a sua iniquidade foi tirada, e o seu pecado foi perdoado. Meus irmãos, quando Deus, Ele toca na sua boca, e quando as suas palavras começam a mudar, muda todas as coisas. Todas as coisas mudam quando as suas palavras mudam. É por isso que você vai encontrar na Bíblia Deus mudando o nome de algumas pessoas, porque Abraão não tinha filhos, ele chamava Abrão, e Deus falou: agora você vai se chamar Abraão. O significado do nome é pai de nações, mas ele não tinha filhos. Mas Deus estava dizendo: toda vez que o seu nome for pronunciado, quando alguém falar Abraão está aqui, o seu nome, eu chamo-me Abraão. Quando você falar ou alguém falar Abraão, está dizendo pai de nações, pai de nações. E ele não tinha filhos ainda, ele já estava caminhando para os 100 anos e a promessa não tinha sido cumprida. Mas ele estava primeiro chamando a existência. Isso vai acontecer com Sarai, que passou a ser Sara. Isso aconteceu com Jacó. Jacó, que era, o nome dele era usurpador. E aí Deus disse: não se chamará mais Jacó, mas se chamará agora Israel, porque Israel significa príncipe. É bem verdade que Jacó ainda não tinha postura de príncipe,
tinha que mudar ainda, mas Deus dizia: agora seu nome é Israel, agora seu nome é Israel. Então toda vez que ele falava: olha, meu nome é, como é que chama? Eu me chamo Israel. Então ele estava dizendo: eu sou príncipe, eu sou príncipe, eu sou príncipe, eu sou príncipe. Estava mudando. Se você mudar as suas palavras, pode mudar tudo à tua volta. Se você mudar as suas palavras, pode mudar tudo que você começa a ver e a conquistar. Tiago fala sobre o poder das palavras, que elas podem trazer bênção ou podem trazer maldição, elas podem trazer vida e elas podem trazer morte. Ele falando da língua em Tiago 3, ele fala que a língua é como um leme de um navio, ele é menor que o navio, mas é ele que dirige, que direciona para onde o navio vai. Você quer viver o melhor dessa terra? Então você vai ter que mudar também o que você anda falando a respeito da sua vida, do seu dinheiro, da sua família, da sua igreja, dos seus filhos, da sua saúde. Enquanto você continuar falando o que anda falando, vai continuar colhendo o que anda colhendo. Amém? Ai de mim, disse Isaías, eu preciso ser curado. E o anjo tocou-lhe a boca. Deixe o anjo de Deus tocar a sua boca hoje e você radicalmente tomar posição para começar a desfrutar e a viver e a conquistar o melhor na terra. E aí sim você vai começar a falar: uau, olha o que Deus está fazendo. Esse Deus é mesmo o Deus do sobrenatural. E à medida que você vai dando glória a Ele, à medida que você vai honrando a Ele por aquilo que Ele tem feito na sua vida, você vai percebendo que Ele é grande, Ele é maior. Essa semana eu falei com um amigo nosso, um empresário, e ele falou assim, reverendo, era dia 3 ou 4, eu não lembro, foi no meio da semana agora, eu acho que era dia 4 ou 3, isso não muda muito também para nós, mas ele falou para mim, por telefone, ele falou assim, reverendo, eu tenho passado assim, tenho vencido pela fé. Eu falei, amém, amém, Deus é contigo. Ele falou, reverendo, hoje eu consegui fechar o mês passado. Reverendo, acho que era dia 3, né? Ele falou, hoje que eu consegui fechar o mês. Eu falei, então dá glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Porque eu falei, imagina que você estivesse jogando bola. Você estivesse num jogo de futebol. E você está perdendo. Por 1-0. Deu os 90 minutos, você continua perdendo. Aí aparece lá a plaquinha, você tem mais 3 minutos. É os acréscimos. Aí os acréscimos vai descendo, faltam 2 minutos. E você está perdendo. E está descendo, falta 1 minuto, você está perdendo. Falta 30 segundos. O juiz deu só 3 minutos de acréscimo. Faltando 10 segundos, você faz um gol. E você consegue empatar o jogo. O que você faria? Pastor, eu ia fazer uma festa. Falei, então pode fazer uma festa. Porque você fechou o mês com 3 dias de diferença. Mas você fechou. Celebra. Celebra porque você venceu. Mas você já percebeu que o diabo tenta tirar de você a alegria para você abrir a tua boca e reclamar? Ao invés de você celebrar porque você venceu, ele mostra para você assim, só que hoje é dia 3, só falta 27 para terminar o outro. Ao invés de você olhar para a festa, ele faz você olhar para o vento, para o mar, para as ondas altas, para você abrir a sua boca e falar assim, agora, se março foi apertado, quero ver abril. Ainda tem feriado ainda. 2 ainda. Tem mais um? Veja se não é isso que ele faz com você.
para você tirar os olhos da palavra. É ou não é? Porque ele sabe que se você confessar, é isso que ele precisa. O diabo não tem notário, não tem conservatória, não tem cartório. Antigamente não tinha cartório, não tinha notário, porque as pessoas faziam negócio pelo poder da... Alguém já disse, inventaram os notários porque o homem não tem mais palavra. Então aí, é lógico, aí tipo assim, ele fala, eu vou pagar, e não paga, então eu vou pagar? Vai, então assina aqui que você vai pagar. Que aí se ele não pagasse, não, os notários existem porque os homens não têm mais palavra. É ou não é? Porque se tivesse palavra, se você falou, vou fazer e faz, então não precisa ter nada assinado. A palavra valia muito mais do que uma assinatura, ou um carimbo, ou qualquer outra coisa que seja. Mas o diabo não precisa que tenha um documento assinado. Ele só precisa que você fale. Porque está escrito na Bíblia que pelas suas palavras você pode ser condenado ou justificado. Então ele só precisa que você fale. Ele só precisa que você fale que você está doente. Ele só precisa que você fale que você está com medo. Ele só precisa que você fale que eu acho que não vou conseguir. Ele só precisa que você fale que eu estou meio cansado disso. Ele só precisa que você fale, eu estou meio desanimado com isso. Ele só precisa que você fale, eu acho que não tem jeito, eu acho que não tem solução, eu acho que eu não vai dar, eu acho que eu desisto, eu acho que eu me cansei, eu acho que eu já não tenho mais o vigor, ele só precisa que você fale isso. Aí o melhor da terra está lá, mas você não está apto para tomar posse daquilo ali. Diga amém. Aleluia. Uma das virtudes de quem acredita na promessa é se posicionar como alguém que acredita na promessa. Eu estava orientando, instruindo um pastor, amigo nosso, hoje até a gente tem uma reunião com ele, e eu estava dando algumas direções, ele falou, reverendo, me ajuda a fazer um evento tal, e eu falei, ok. E aí eu estava dando algumas dicas, e aí ele falou assim, reverendo, como é que é? Me fala essa questão, eu vejo que o senhor faz aí na igreja, de recepcionar as pessoas na porta com uma plaquinha, no evento, o que o senhor acha? Me dá umas dicas aí, e aí ele pedindo. Aí eu falei para ele, pastor, deixa eu te falar uma coisa. A placa ajuda, mas não é o que está escrito na placa que fala com as pessoas. Você pode colocar lá escrito na placa assim, bem-vindo. Você pode escrever na placa, prepare-se para algo extraordinário. Hoje é um dia lindo. Você pode escrever qual for a mensagem positiva lá. Não é a mensagem da placa que fala com a pessoa. A placa é só um detalhe. O que fala com a pessoa são os olhos de quem segura a placa. Quem segura a placa, eu falei para ele, se você escrever a placa, escrever uma linda frase na placa, escolher a pessoa errada para segurar a placa, é melhor nem pôr placa e nem pôr a pessoa, pôr a placa num pau. Põe um pau lá e põe a placa. Porque se a pessoa que estiver segurando a placa for a pessoa errada, você está estragando tudo. Porque não é a placa que fala com as pessoas, são os olhos de quem segura a placa. Quando alguém vira a esquina, quando alguém vem na sua direção e você está com a placa e tal, eu já vi casos da pessoa não prestar atenção e pôr a placa de ponta cabeça. A placa está virada ao contrário. A pessoa não percebeu, mas ele está ali tão emocionado e tão bem-vindo. Os olhos estão dizendo, bem-vindo, nós estávamos esperando por você. Que a pessoa chega a sorrir e fala assim, está ao contrário. Aí ele, ai desculpa. E tudo funciona. Porque o que falou com a pessoa não foi a placa. O que falou com a pessoa foi a atitude de quem está atrás da placa. Estão comigo? Amém.
Então é isso que nós estamos entendendo aqui. A promessa existe, o melhor da terra existe, Deus continua operando, Deus continua fazendo a obra, as coisas estão a acontecer, as coisas estão a progredir, mas o que é que você anda a falar? O que é que você anda a chamar? O que é que você anda a profetizar? Se o Senhor não curar essa área da sua vida, o melhor vai continuar aí. E tem alguém tomando posse do melhor, tem alguém recebendo do melhor, tem alguém, aquilo que era reservado para o Filho de Deus. Se quiserdes e me ouvirdes, comereis o melhor dessa terra. Aleluia. Então é hora de você começar a chamar, a profetizar, a falar com autoridade, a se posicionar com autoridade, a não ter medo, a acreditar que se você está em Jesus, você pode. Eu vou fazer a entrevista, eu sou capaz, eu tenho condição, eu vou em nome de Jesus, vai dar certo, eu posso, eu estou na palavra. Vai tomando posse, vai falando, e você vai falando, e Deus vai honrando, e as coisas vão acontecendo em nome de Jesus. Volta um capítulo aí, por favor. Vamos para o capítulo 5 agora. Aliás, capítulo 3 agora, versículo 10. Eu vou terminar aqui, já estamos na hora. Eu vou terminar aqui no capítulo 3, verso 10. E nós ficamos só um pedacinho de Isaías aqui. Só ficamos aqui em poucos versículos de Isaías, mas são suficientes para nós vermos como que Deus tem o melhor para nós. Agora, nós decidimos se tomamos ou não posse. Olha o capítulo 3, verso 10. Leia comigo, eu quero que você leia em voz alta esse versículo, por favor. 3, verso 10. Vamos ler? Diz o quê? Vamos lá, 1, 2, 3. Diga ao justo o quê? Diga ao justo, tudo irá bem. Por quê? Porque você vai colher o que você anda plantando. Diga amém? Amém. Diga ao justo, tudo vai bem, porque você vai colher o que você anda plantando. Diga ao justo, tudo irá bem, porque você colhe o que você planta. Ei, por isso que, deixa eu falar para você, tudo que você fizer, faça da melhor maneira. Entregue tudo e mais do que as pessoas esperam. Se você entregar tudo e mais do que as pessoas esperam, você vai colher aquilo que você tem entregue. Tem pessoas que não entregam tudo o que podem, sempre faz uma reserva e fala, não, aqui está bem, está bom. E porque não entregam tudo, também não recebem tudo que deveriam receber, porque você colhe aquilo que você semeou. Diga amém? Você colhe aquilo que você semeou. Então, se você pode, está no seu poder, faça, e faça um pouquinho a mais. É loucura, não é? É, mas as coisas de Deus às vezes são loucura. Então, faça sempre mais do que as pessoas esperem. Olha para o seu irmão e diga, faça sempre mais do que as pessoas esperam. Entregue mais. Se você é um profissional e te pedem para fazer algo, faz mais do que ele pediu. Lembra do chorinho? Alguém sabe do chorinho? Quando você ia pedir um sumo, lá no Brasil você ia pedir uma vitamina, e aí o cara batia,
e põe no copo. E tinha um chorinho. E tinha alguns que davam o chorinho, sobrava. E tinha uns que levavam o chorinho para lá. Você fala assim, o cara... Eu já vi gente jogar o chorinho fora. Porque você comprou o copo, mas sempre fica pronto um pouco mais do que o copo. Por que não dá o resto para nós? Você tem que dar mais do que as pessoas esperam. Sempre tem mais um pouquinho aí. Porque você colhe aquilo que você planta. Então lembre-se que tudo que você faz são plantações. Diga amém. Eu, na minha vida, eu posso dizer que eu tenho um monte de coisa que é tudo que eu plantei. Não vem da minha capacidade. Mas vem de coisas que eu plantei e continuo plantando. Se eu puder plantar, eu planto, porque eu sei que dá certo. E não falha, e não falha, e não falha, e não falha. Tem muita coisa que é só colheita. É só colheita. Então, plante coisas boas. Agora diga para o justo: tudo vai bem, tudo vai bem, tudo vai bem. Diga para o justo: tudo vai bem. Olha o que está escrito, eu vou ler de novo. Digam ao justo que tudo irá bem com ele. Alguém pergunta, e como é que vai? Vai bem, vai bem. Por quê? Porque eu sei que eu estou plantando, então vai bem, vai dar certo. Porque eu vou colher o que eu estou plantando. Então não tem como dar errado, não tem como dar errado, porque nós estamos fazendo o que é certo. Então tudo vai bem. Diga ao justo, tudo vai bem. Olha, risca aquela frase assim que as pessoas dizem, como é que vai? Vai tudo mal. Eu já vi gente falar isso. Risca isso aí, está repreendido em nome de Jesus. Vai tudo bem. A sunamita, o filho dela morreu. Ela deitou o filho morto na cama. Foi lá para o marido e falou assim, eu preciso de um cavalo. Ok, pega lá e vai. Eu preciso ao homem de Deus. E ela montou lá no jumento. Não era cavalo não, era jumento. E ele foi lá. Ela foi lá falar com o homem de Deus. Quando ela vinha chegando, o homem de Deus falou assim, a sunamita está vindo lá montada. Corre lá, Geazi, vai lá falar com ela. E ele correu na frente para se adiantar e falou, sunamita, está tudo bem? Sabe qual foi a resposta dela? Está tudo bem. Estava bem? O filho estava deitado em casa morto. Não estava bem. Mas por que ela falou para o rapaz, está tudo bem? Porque não adianta você contar os seus problemas para quem não pode resolver. Não adianta você falar com quem só vai ficar com pena de você. Tudo que a pessoa pode fazer é ficar com pena. Você só deve falar dos seus problemas para quem vai resolvê-los. Diga amém. Não conte o seu problema para quem não pode resolver. Só consegue espalhar. Aí é pior, é ou não é? Se a pessoa não resolver e ficar quieta, ainda está bom. Duro quando ela não resolve e resolve espalhar. E resolve ir procurar ajuda em seu lugar. E resolve criar um grupo de oração em seu favor. Aí você abre a internet, tem lá grupo de oração pelo reverendo. Oração por mim? Por quê? Porque ele está passando um problema. É assim. Não, eu fui ajudar. Não fale com quem não vai te ajudar. Fale com Deus, Ele é a resposta. Ou com a sua liderança que vai orar por você, ou que vai ministrar na sua vida e vai resolver no nome de Jesus. Vai te dar uma palavra que vai mudar a situação. Amém? Diga ao justo, tudo irá bem.
Seja qual for a crise que você esteja enfrentando, o problema, você vai dizer: vai tudo bem, eu vou ter vitória sobre isso. Paulo escreveu aos Coríntios: diga sempre, Deus seja verdadeiro e todo homem mentiroso. Não importa o que o diagnóstico, não importa o que a previsão, não importa o que disseram, eu vou continuar crendo. Há uma palavra de Deus a meu respeito. E se eu quiser e ouvir essa palavra, eu vou comer o melhor dessa terra. Amém? Vamos orar? Fique de pé. Quero falar agora com pessoas que estão esperando uma provisão de Deus para esses dias. Pessoas que estão precisando, sabe, de um mover do Senhor, de uma ação direta de Deus. Você vai dizer: Senhor, eu estou orando sobre essa causa, eu estou chamando a existência. Eu estou dizendo: gigante, você vai cair. Davi olhou para Golias, Golias era muito maior que ele. Davi olhou para Golias e falou assim: hoje você vai cair. Davi falou assim: ó, hoje eu vou cortar a tua cabeça, e hoje eu vou entregar o seu corpo para os urubus comerem. Diga amém. Que confiança era essa de Davi? Davi estava chamando a existência. Davi estava dizendo: eu vou conseguir. Diga amém. Eu vou conseguir. Você pode declarar isso sobre qualquer problema agora, e você pode dizer: eu vou conseguir. Homens de Deus falaram com fé no Velho Testamento e no Novo Testamento. Quando Abraão estava subindo com o seu filho Isaque para sacrificá-lo, é claro que ele não queria sacrificar o filho. Ele iria sacrificar por obediência. Mas ele subia, cada passo que ele dava, o coração devia apertar. Mas eu sou obediente, eu vou obedecer. O filho perguntava: pai, cadê o cordeiro? A palavra era: Deus proverá. Filho, Deus proverá. Chegaram a determinado ponto da estrada. Abraão olhou e viu um monte, falou: é lá que Deus falou. Ele chamou os 2 servos que estavam com eles, os servos que estavam levando os jumentos, as coisas, e ele disse assim: ficai aqui até que eu e o menino vamos adorar. E depois, leia o texto, e depois de termos adorado, voltaremos a vós. Abraão não disse assim: ficai aqui, eu e o garoto vamos, e depois que eu adorar, eu voltarei. Confere na sua Bíblia que ele diz assim: depois de termos adorado, voltaremos. Ele disse no plural: nós 2 voltaremos. Diga amém. Ele falou no plural: eu e o menino vamos voltar. Eu não sei o que vai acontecer, mas eu sei que vai acontecer. Eu sei que ainda que o menino for sacrificado, Deus faz um milagre e ressuscita ele, mas que nós 2 vamos voltar, nós 2 vamos voltar. O Deus é que sabe como vai ser. Talvez você está falando muito no singular. Você anda falando: meu dinheiro não vai dar. Você está dizendo: olha, eu não vou conseguir sustentar a minha família. Você anda dizendo: porque você e os seus problemas. É porque esse seu filho. Você está falando muito no singular. Você esqueceu que você é casado, a senhora é casada, e o problema são de vocês. Vocês devem orar e dizer: a nossa casa, o nosso dinheiro, nós temos, nós vencemos, é nosso, é a minha família, é a minha casa, aqui o mal não entra. Talvez você tenha que tornar isso coletivo.
Assuma a bênção de forma coletiva. Mas e se ela não crê? E se ele não crê? Não tem problema. A Bíblia diz que o marido crente ou a mulher crente santifica a outra parte que é incrédula. Se tiver um crente, é o suficiente. Diga amém? Se tiver um crente, porque havia um justo, Noé, salvou a família inteira, até as noras salvou. Pode não ser crente, não tem problema. Josué era crente, ele falou, eu e minha casa. Pode ser que os filhos, as noras não eram, mas salvou foi todos. Se você é o único da sua família, Deus te deu todos os da sua família. Então muda o que você anda falando em relação à sua casa, à sua família, às suas finanças. Começa a dizer, na minha casa vai ter provisão. Eu não sei como vai ser, mas vai chegar a provisão, assim, vai ser forte. E de repente Deus vai usar até quem você não imagina. Até da onde você não imagina, Deus usa e começa a ter provisão através daquela pessoa. E você vai falar, uau, que Deus é esse? Aí você engrandece ele. Porque se quiserdes e me ouvirdes, comereis o melhor dessa terra. Deus tem o melhor para nós. Deus tem o melhor para você. Diga amém. Deus tem o melhor para você. E deixa eu te falar a última coisa para a gente orar, que eu quero consagrar você com prosperidade. Pare de pensar em dinheiro. Pare de pensar em dinheiro. Pense em propósitos. Pense em objetivos. Peça a Deus para Deus te dar uma visão de vida. Porque o dinheiro segue a visão. Deus não quer que você corra atrás de dinheiro. Deus quer que você tenha uma visão. E se você tem a visão, o dinheiro vem atrás da visão. Deu para entender? Deus quer que eu tenha uma visão. Se eu tiver uma visão de vida, um alvo, o dinheiro vem atrás. Então pense em visão de vida, propósito. Ah, pastor, eu sou um mecânico, eu sou um pintor de casas, eu sou um comerciante, eu tenho uma empresa disso, daquilo. Ou não, eu trabalho para o governo, eu trabalho na Câmara Municipal, eu trabalho como cuidador de idosos. Não importa a sua profissão, tenha uma visão de vida. Sabe por que eu cuido de idosos? Porque eu amo servir pessoas, eu gosto de cuidar deles, eu cuido deles como se fosse o meu avô. Então eu tenho uma visão de vida. O dinheiro segue essa visão. Não comece a trabalhar amanhã, segunda-feira, amanhã falta tanto dia para terminar o mês, e esse mês. Não vá trabalhar pensando em dinheiro. Não é a visão que vai atrás do dinheiro, é o dinheiro que vai atrás da visão. Então tenha uma visão de vida. Peça para Deus, Deus, eu quero ter uma visão de vida. Eu quero, sabe por que eu quero? Porque eu tenho uma família, eu quero preparar os meus filhos, eu quero poder pagar aquele curso para ele, sabe, em nome de Jesus. E aí você trabalha com o coração, o dinheiro vem, Deus vai te dando condição. Então, a última coisa que eu disse que ia falar, pare de pensar em dinheiro. Pede uma visão para Deus. O que você fizer, faça por visão, por direção. Você representa o Senhor Jesus. E Deuteronômio 28, a Bíblia diz que as bênçãos nos seguirão. O dinheiro segue o abençoado. Então tenha uma visão de vida. Vai andando, fazendo e dizendo, é isso, Deus mandou fazer, estou aqui, estou fazendo, estou sonhando, tal, e o recurso vem atrás de você. E eu estou falando porque tem muitos filhos e filhas de Deus, que era para estar comendo o melhor da terra, mas eles estão à procura do dinheiro. Onde é que está? Onde é que está o dinheiro? Está lá, eu preciso ir lá.
E eles correm atrás. E dinheiro corre, viu? Se você for correr atrás dele, você vai passar a vida inteira correndo. E ele é rápido. Você não consegue capturá-lo. Então não é você que tem que correr atrás dele. É ele que vem atrás de você. Porque você tem uma visão de vida. Porque você é um abençoado. E porque você tem muito mais para entregar do que eles esperam de você. Diga amém? Você tem muito mais, porque você serve um Deus que é o El Shaddai, o Deus que é mais do que suficiente. Porque você é um abençoado de Deus. Porque eu profetizo na sua vida criatividade. Eu profetizo que você é uma pessoa que tem versatilidade. Você é uma pessoa que sabe fazer todas as coisas. Você tem facilidade de criar, de aprender, de ser, de falar. Porque você é ungido do Espírito Santo. Porque o Espírito Santo mora em você. Então você está pronto para comer o melhor desta terra. Você recebe isso para a tua vida? Levanta a tua mão e começa a dizer: eu recebo isso para a minha vida. Começa a dizer: eu tomo posse. Sim, eu tomo posse. Eu sou escolhido de Deus. É sobre a palavra que eu oro. É sobre a palavra que eu recebo. Eu estou orando sobre uma palavra. Se quiserdes e ouvirdes, comereis o melhor dessa terra. Sim, eu sou abençoado. Eu estou numa nação abençoada. Eu tenho chamado de Deus. Eu posso todas as coisas. Satanás não pode me parar. Eu tenho a unção de Deus. Eu sou igreja. Eu sou igreja de Jesus. E quem é igreja de Jesus, as portas do inferno não podem contra ele. Do nascer do sol ao anoitecer, eu te louvarei, Senhor, porque as tuas promessas não falham. Oh, aleluia. Nós tomamos posse agora. Nós declaramos agora. Xeramalabadore cantarabastei aramanaia. Santo é o nome de Jesus. Santo é o nome de Jesus. Aleluia. Oh, adore ao Senhor. Ele é bom. Aleluia. Deus de Abraão, sei que nunca quebrará a aliança que me fez. Provado já está que o que prometeu Ele cumprirá, mesmo em meio ao vento e à tempestade. Eu firme estarei, que eu possa entender que Ele prometeu vai acontecer. Fiel tu és, Senhor, a mim. Ele é fiel. Fiel tu és. Ele está virando processos nessa manhã. Ele está abrindo porta. Do nascer do sol ao anoitecer, eu te louvarei. Fiel tu és, Senhor, a mim. Tudo passará, mas tua palavra permanecerá. A história já provou o teu poder, Senhor. Fiel é Deus. A história já provou. Mesmo em meio ao vento e à tempestade, firme estarei, que eu possa entender se Ele prometeu vai acontecer. Fiel
nascer do sol, do nascer do sol ao anoitecer, eu te louvar. Aleluia! Fiel Tu és, Senhor. E no nome do nosso Senhor Jesus Cristo, eu libero sobre a tua vida essa unção. Deus é fiel, e Ele nos dá mais do que pedimos ou pensamos. Essa é a natureza de Deus. Sempre mais do que você espera Ele faz. Então eu abençoo a tua vida, e que você receba dessa natureza de Deus também, de ir além das expectativas, porque você é de Deus, você é uma bênção, você é chamado para ser uma bênção, e nada nos será impossível, porque a nossa fé está em Cristo. Ele é a nossa rocha, a história já provou, Ele é fiel. Eu te abençoo, no nome de Jesus. Se você recebe, aplauda Jesus e faça uma festa para o Senhor. Dê a Ele mais do que você planejou. Adore a Ele, glorifique a Ele, exalte o nome do nosso Senhor Jesus Cristo.